questão aqui que a gente quer trazer é que existe sim, né, então uma diferença entre sistemas de planejamento diferente, de planejamento financeiro versus análise de dados. E o que vem primeiro, né, na lista é uma coisa que eu acredito que não é um sistema de análise de dados, que é um Power BI, né, o Power BI ele é muito bom para juntar certas informações e apresentar, mas eu acho que até aí que ele vai, né? Ele não tem uma outra capacidade de planejamento financeiro, por exemplo. E o que o sistema de planejamento financeiro precisa? Ele precisa ter acesso ao histórico, né? E aqui a gente tem vários tipos de planejamento financeiro que também a gente precisaria quebrar. O planejamento financeiro anual versus o de longo prazo versus o estratégico, né? Então, qual é o nível que esse planejamento financeiro precisa ser? Porque se ele é um planejamento financeiro anual operacional, que nem é o nosso caso, ele precisa conectar com históricos da operação, que entra, então, sistemas de coleta de informação da operação em si. Se é uma operação onde o planejamento financeiro fica no nível contábil, é outra ferramenta provavelmente que tu vai precisar. Então, entender, né, qual é efetivamente a necessidade de vocês, quando vocês falam de que eu preciso uma ferramenta para resolver o planejamento financeiro, tem que ter essa complexidade por trás, porque, de novo, né, se não tiver um banco de dados, que é onde vai te prover essa análise de dados, ou tu vai criar esse banco de dados lá no Power BI, ou tu vai criar isso no Excel com o Power Query, né? E aí isso vai alimentar o teu sistema de planejamento financeiro? Isso vai ser possível fazer análise preditiva? Não. Provavelmente não. Como conectar todas essas coisas? Então, trazendo para vocês aqui vários pontos para vocês pensarem e como construir depois a fala de vocês para vender, né, a ideia em si. E aí aqui eu trago para vocês, e de novo isso vai ser compartilhado com vocês, eu trouxe isso bem separadinho aqui para visualização, que a própria Gartner separa o que é Financial Planning Software do que é Business Intelligence. Então, Business Intelligence cara, aqui a gente está falando de sistemas mais robustos, né, que constroem aí bancos de dados. O Power BI, ele não é necessariamente um business intelligence que constrói um banco de dados, né? Ele é uma ferramenta, ele é uma maquiagem, né? Bonita. E vamos deixar muito claro que a Lana também, a gente fez um projeto, né, há um tempo atrás para usar o Power BI. A curva de aprendizado do Power BI não é tão simples. Entender todas as fórmulas DAX, enfim, né? Então, de novo, né? Qual é o custo-benefício de certas implementações, a gente precisa entender. Aí, então, a Gartner aponta aí que os principais líderes, né, na área de Business Intelligence é Microsoft, Salesforce, Tableau. O Tableau que está na frente do Power BI, né, era o nosso desejo, a gente acabou ficando com... Meu Deus, esqueci o nome, Alana. Sisense. Talvez seja o meu desamor que acaba fazendo eu esquecer. E hoje a gente está começando a desenvolver a plataforma dentro do Google, né? Então, a gente está usando o Google, tem um nome específico, Connector, né? Mas por trás do Google Connector tem a base de dados Google, né? Então, é onde a plataforma está sendo criada, que é onde a gente está conectando todos esses pontos. O Google Connector, ele nada mais é do que o que a Georgia trouxe aqui sobre conexão entre banco de dados e uma face Excel. Mas claro, aqui a gente está falando de Google Sheets, né? Que aí é outro mundo também, que tem vários memes. Esses dias a Georgia postou um que eu achei ótimo, né? Que é aquela coisa, tu aprende Excel, tu sabe Excel a vida inteira, aí tu entra na empresa, a empresa inteira tá no Google Sheets, né? E aí tu puxa os cabelos. Eu sou da família que puxa os cabelos quando olho o Google Sheets, né? Vontade de chorar. Mas é uma forma de tradução, né? De trazer essa informação do banco de dados para o Excel e depois fazer, né, a tradução fazendo um Excelzão mesmo, né? Microsoft. Mas só para deixar aqui muito claro que existem essas duas figuras, tá? Entre Business Intelligence e Planning Tools. E aí, quando a gente vai lá para Planning Tools, aqui tem liderança de mercado da Anaplan,
Oracle, aí tem a Board, OneStream, Workday. Workday aqui, eu acho que a partir de 2022, eles deixaram de chamar Adaptive Insights, que é o que a gente usa, né? Então, até as pesquisas de 2019 mostram Workday Adaptive Insights, porque eles adquiriram Adaptive há alguns anos atrás, e esse ano aparece só como Workday. Mas aqui a parte interessante, tá? Dentro dessa pesquisa, e depois vocês vão, para quem precisar aprofundar, vocês vão entender que a própria Gartner, ela traz umas recomendações, tá? Que tem bastante palavrinhas, mas eu não vou entrar em todas elas, para a gente também não perder muito tempo, mas ela fala sobre que nem todo sistema tem seus prós e seus contras, né? Então, tu precisa analisar muito bem o que tu precisa, nunca comece pelo que o fornecedor está te dizendo que vai te entregar, né? Então, sempre avalie os 3 casos de uso da Gartner, e aí dentro desses usos da Gartner, eles falam ali sobre, mesmo sendo líder, eles são líder, eles colocam em 3 categorias, então, é líder na agilidade, é líder no processamento de dados, é líder em colaboração, então ele não é líder nas 3 coisas ao mesmo tempo. Então, isso também precisa ser compreendido, cada uma daqueles quadrantes da Gartner, para não cair na falácia, né, de pegar o sistema que está lá no topo, mas, na verdade, não resolve seus problemas. Né? Ter essa lista, né, de fornecedores, conversar com muita gente, fazer esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, para poder entender quais são as coisas a perguntar, né, e ter toda essa análise de quais são os fornecedores, quais são os finalistas, e realmente poder usar a nossa capacidade analítica financeira para também analisar o sistema melhor para a nossa situação. Alana, tu quer complementar? Sim, era sobre esse primeiro ponto. É engraçado que eu estava pensando exatamente sobre isso, porque acho que uma das dificuldades que a gente teve, assim, foi o fato de que a gente é uma empresa de consultoria e desenvolvimento de software. Então, digamos assim, que o time de planejamento financeiro, ele tinha alguns requisitos para esse sistema, para o sistema de análise de dados de Business Intelligence. Então, para a gente, o sistema precisava ter, por exemplo, uma comunidade grande, que a gente pudesse aprender de forma autônoma, que fosse um sistema mais flexível e tal. E aí, quando a gente começou a discutir isso com o time de TI, eles tinham seus requisitos para o que é um bom sistema de Business Intelligence, que precisava ter Aí, enfim, eu não lembro quais eram os requisitos. E o que eu percebo que acabou acontecendo é que optou-se por um sistema que não necessariamente era o que é a nossa recomendação, que a gente testou e pesquisou muito e tal. Então, eu acho que se encaixa naquele primeiro ponto ali de tu analisa os recursos do fornecedor ao invés de entender a prioridade do time de planejamento financeiro, né? E aí tem esse alinhamento não só com a gestão da empresa, que foi trazido aqui com o board, mas também interno com quem vai ajudar a implementar a ferramenta, né? Então, entender se a ferramenta ela é totalmente dependente do teu time de tecnologia versus se ela é manejável pelo time de financeiro, né? Então, por que a gente queria Tableau? Por que as pessoas gostam de Tableau? Porque o financeiro tem liberdade de criar as modelagens, né? A gente não precisa submeter um ticket para o pessoal de tecnologia para mudar. Mas isso só funciona se tiver o banco de dados. Então, aqui é muito interessante a gente entender o que a gente precisa efetivamente. E aí, depois dessa rodada aqui, eu quero fazer, né, com vocês, voltar lá para o Jamboard e ver se, neste momento, vocês conseguem identificar melhor o que vocês efetivamente precisam da ferramenta de tecnologia. Quem souber, eu posso ir anotando quem não conseguiu entrar. Eu acho que eu preciso ter o mínimo dela, assim. Eu não consegui entrar ali, Dani. Eu acho que ela precisa, pelo menos, ser uma ferramenta que ela tire a parte... Ela me dê a base de dados, porque, que nem tu falaste ali do Excel, eu sou filha do Excel, prefiro muito o Excel. Agora, gente, o Google Sheets é desumano. O Google Sheets, ele é muito limitado, muito limitado. Então, a ferramenta, ela precisa, pelo menos, ser o meu Excel, sabe? Ter a minha base de dados, onde pelo menos eu tenho uma base unificada ali, que dessa base unificada eu posso exportar para alguns lugares. Hoje eu preciso de uma ferramenta que na minha situação, que ela me dê pelo menos uma visão geral.
Então, precisa de uma business intelligence. Eu já, no caso, tenho o Power BI, só que o Power BI, que nem tu falou, ele só me mostra. Eu não faço nenhuma análise com ele, o que eu faço com ele? Até o próprio gestor, quando a gente trabalha em business partner nas áreas, para o gestor a usabilidade é muito ruim. O cara, para ficar fazendo drill, para ver o que é cada pacote, isso eu me coloco no lugar, eu acho isso muito ruim. Então, eu preciso de uma ferramenta que eu possa dar uma melhor visualização. A visualização é só um passo, né? Acho que o passo anterior que possa te ajudar aqui, a Georgia, não sei se tu conhece, deve conhecer, óbvio, o Power Query, né? E talvez, eu não sei se aqui tem outro nome, né? O Power Query, ele cria essas bases de dados no Excel sem usar toda a capacidade do Excel, porque ele usa bases de dados externas. Sim, e ele consegue fazer os cálculos e as operações meio que no background, né? Então também é uma opção bem interessante. Até para juntar dados, trazer dados de outras planilhas e conseguir fazer uma grande base de dados na planilha em que você está trabalhando agora, né? Mas sem impactar diretamente ali o teu uso na planilha naquele momento. Então é uma opção bem interessante. Ela é replicável e atualizável fácil, né? A Alana e a gente também fez um projeto que antes de automatizar efetivamente um processo, a gente precisa testar a modelagem que a gente está criando, né? Então, a gente testou tudo no Power BI, no Power Query, quer dizer, né? Criou essa base de dados, fez essa testagem toda para entender quais eram as bases que a gente queria conectar, como é que a gente ia conectar, como é que essas coisas conversavam. Então, todas essas coisas foram adicionadas. Tá. Quem mais? Atualmente, nessa minha mudança em menor, eu já não preciso mais tanto de base de dados, nem de um sistema de análise que lide com um volume muito grande, né? Hoje em dia, minha maior dificuldade é achar um software com um custo baixo que organize contas a pagar e contas a receber. Até se alguém tiver uma dica, aceito bastante. Então, o que tu precisa mesmo, né, Gus, nesse momento, é sistemas operacionais financeiros. Exato, às vezes até um pipeline, né? Qualquer sistema onde a pessoa vai pedir o pagamento, vai ser aprovado lá dentro, tem um fluxo assim, só de controle para não ser tudo organizado via e-mail e planilha de Excel, né? Isso daí acho que toma muito tempo do dia. E mais? Quem ainda acha que precisa do planejamento financeiro como ferramenta? No meu caso, eu precisava de uma ferramenta que integrasse diferentes bases, assim. Eu tenho já um sistema para planejamento financeiro que é bom, que foi bem adaptado para a realidade, para o modelo de negócios que a gente trabalha, só que ele não conversa com RP, não conversa com nada, então eu precisava de uma ferramenta que eu pudesse integrar tudo num único sistema. Seria mais ou menos a criação da tua base de dados. É. Tá. E para qual objetivo? Por É para exemplo, análise preditiva ou é para análise de profundidade? mais análise preditiva. Como é que eu vou olhar o orçado versus realizado? Como é que vai ser o nosso forecast para o próximo mês? Quais projetos que a gente vai ter que priorizar, enfim. A nível de projeto, então. A nível de projeto. E mais? Dani, esse esquema da ferramenta funcionar como um data warehouse ali, ou data lake, é muito importante, porque hoje, né, basicamente, a gente vê como uma skill básica para FP&A as pessoas saberem um pouco de modelagem de banco de dados, né? Então, se você tem esses dados todos disponíveis no mesmo lugar, facilita muito o estudo, facilita muito você montar todos ali o seu PNL e etc., que hoje a gente tem muita dificuldade, né? Então, vou te dar um exemplo crasso do que eu vi aqui, que foi inclusive o ticker que eu coloquei anteriormente. A gente fez muitos processos de M&A no ano passado, a gente comprou pelo menos umas 5 empresas. Então, se você integrar todos esses dados no mesmo lugar para poder ter um PNL confiável e também você conseguir fazer essas análises preditivas, é praticamente impossível ainda fazer dessa maneira.
existe toda uma curva de maturidade das companhias compradas para que esse tipo de coisa ocorra. E, de fato, não vai rolar isso no curto prazo, é impossível, né? Então, hoje, a nossa dificuldade é ter todos esses dados de uma maneira confiável, num lugar só, e de preferência que eles sejam o mais cru possível, porque o time de FP&A adora fazer as modelagens como nós queiramos mostrar as questões todas. Então, acho que o ponto é muito isso. Então, quando a Alana fala muito dessa questão do deep dive hoje, você não tem essas informações. Então, assim, voltando muito no papo da nossa última rota que eu te falei, né, quando eu falo muito de estudos de PDD aqui, por exemplo, hoje eu tenho uma dificuldade enorme de visualizar todas as parcelas de pagamento e outstand ali de todos os clientes num lugar só, de todas as unidades de negócio que eu tenho. Então, assim, como é que eu consigo dar uma informação, igualzinho você falou, just in time, para poder tomada de decisão, principalmente que a gente sabe, né, uma decisão hoje com relação a PDD envolve muito o time de price. Então, se você está precificando errado, que é o caso da taxa que você falou, né? Se você tá oferecendo uma taxa errada ao seu cliente ali, dependendo da duration do seu produto, você vai carregar aquilo por um grande tempo. Eu tenho produtos aqui com duration de 8 anos e tem produto com duration de 2 meses. Se eu levar isso para de 8 anos, eu vou carregar um fardo por 8 anos, concorda? Isso é terrível. Estou curiosa para saber se alguém ainda acredita que precisa de uma ferramenta para planejamento financeiro. Não é que ela não seja necessária, tá? O que eu posso falar é da experiência passada na Cortex, né? Lá para o budget e forecast foi muito útil, né? Não ter que criar 1001 planilhas para lidar com esse processo, com esse controle. Mas fora isso, sinceramente, acho que o Excel atende todo o resto, né? Tendo os dados. O Excel não atende no planejamento financeiro. Vou mudar um pouco o foco. Deixa eu ver se eu tenho alguma tela para capturar essas. Ele não Boa. lida com banco de dados muito grande. Eu tive muito essa dor quando eu trabalhava no Nubanks, né? A gente tinha zilhões de transações e pagamentos e que precisavam estar presentes no banco de dados para quem fizesse a modelagem acurada. E foi quando a gente mudou o PNL gerencial, né? E algumas outras análises que a gente tinha, gráficos, para o Power BI, que esse problema se resolveu somente. No Excel era um Deus nos acuda, travava toda hora. Eu não peguei a primeira parte, Gustavo. Qual era o teu ponto? Quando você precisa de um banco de dados, uma base de dados muito grande para gerar seus relatórios, o Excel para de atender. Acima de 40 capacidade, né? Capacidade efetiva de sistema. Exato. Capacidade de... Como é que se fala? De processamento mesmo, exatamente. Mas eu acho que hoje nós, em FP&A, eu não conheço ninguém que tenha uma base pequena, porque a maior necessidade dela, quando tu vem em análise preditiva, tu precisa ter as informações mais abertas possíveis para te conseguir analisar os cenários possíveis. Então, eu vejo que, assim, o Excel, ele é muito bom, que a gente usava bastante é fazer consulta direto no Lake, para pegar ali e já conseguir trazer a base pronta para te conseguir fazer análises preditivas. Então, tu tem que ter, o Excel, ele nos atende muito, acho que todos nós concordamos nisso, mas, assim, a gente ter esse acesso no banco, que nem o Pedro falou, acho que todos nós temos que saber o mínimo, se virar para a gente conseguir fazer isso, porque a gente fica muito dependente nas análises preditivas. Eu preciso olhar no micro para conseguir viabilizar e pensar em planos de ações de todos os cenários, né? Sim. Agora eu quero trazer um olhar mais amplificado. Eu sei que a gente foca bastante sempre nos nossos problemas, né? Mas antes de partir para isso, eu queria perguntar para a Georgia. Georgia, dentro das da tua plataforma de ensino, tu também ensina Power Query? Sim. Uhum. Gente, eu vou deixar aqui como referência, porque eu acho que alguns desses problemas que vocês estão falando, o Power Query pode ajudar bastante. Antes de ir para um sistema, antes de você pedir um investimento alto, tá? Então, eu acho que e vale a pena entrar em contato, talvez, com a Georgia aí para conversar sobre o que essa ferramenta pode oferecer para vocês. E aí, voltando podemos até falar aqui... mais a fundo, né, sobre isso um dia, se vocês tiverem interesse, a gente marca uma conversa para falar mais a fundo e ver se realmente atenderia vocês. Mas é bem legal mesmo, Daniel. Eu vou deixar o contato, depois, Jorge, tu me passa teu
contato e eu passo para a galera no grupo, quem quiser entrar em contato contigo, vocês se organizam, como é que vocês quiserem, né, para terem esse bate-papo. Mas aí eu quero amplificar um pouco, a gente está conversando bastante aqui sobre as nossas necessidades, né, que é geralmente a dor, quem reclama da sua própria dor, geralmente, né, mas aqui quando a gente pensa em negócio, né, e a gente amplifica para todas as áreas do negócio, o que o Excel não ajuda aqui? Quais mais são as áreas que vocês acham que uma plataforma de planejamento financeiro ajudaria vocês? Porque se morar a resposta somente que vai resolver problemas do financeiro, a gente tem um problema. A gente não vai convencer ninguém de que vai implementar uma ferramenta que vai ajudar só o financeiro. Você pensa, né, Dani, o financeiro é só o lagging, né? O leading você também deveria ter ali. Então, ou seja, tudo que você está gerando, todos os leads que estão gerando os resultados financeiros, eles também, teoricamente, têm que estar ali para que você possa tomar decisões. Igual, por exemplo, eu converso muito com o meu time de CAC hoje, a gente conversa sobre funil de vendas. Então, o funil de vendas, se eu quero aumentar ali a conversão entre os níveis do funil, por exemplo, eu não falo com ele sobre indicadores financeiros, a gente fala sobre outros pormenores do processo. E aí, esses dados, hoje eu preciso ter eles padronizados de uma maneira que, aliás, não necessariamente padronizados, mas dentro de de um data lake, de um data warehouse que a gente possa consumir. Então, por exemplo, a gente quer ver o perfil de cliente que passa do nível 1 para o nível 2 do funil, por exemplo, de qualquer uma das BIOS. Eu não estou falando de questões financeiras, estou falando de outros parâmetros ali, outros indicadores leading, que no fim das contas, no final do funil lá, vai me levar à questão financeira, sabe? Então, hoje a gente precisa de tudo isso, e também acho que conecta muito com o que a Alana disse aqui, que quando você vai fazer o deep diving, que você vai fazer o processo todo, né, do fim para o começo, né, e end-to-end também. Então, se você não tem essas definições e esses dados em mão, você não vai conseguir, de fato, identificar ali, por exemplo, você quer fazer um plano de ação bastante assertivo, você não consegue identificar de fato onde está o seu problema. Então, pode ser que você tenha uma visão míope, né, e ofereça, obviamente, uma solução ineficaz para a companhia. Dani, acho que levantar um ponto também, saindo um pouco da parte de dados e mais parte de pessoas também. Eu acho que esse ponto 7 aí de colaboração, acho que também é essencial e uma coisa que, assim, até você conseguiria resolver via Google Sheets, mas, assim, Excel em si hoje realmente não resolve esse problema. Você ter interdependências de dados ou pessoas, sei lá, várias pessoas fazendo o planejamento ao mesmo tempo, com interdependências para que isso daí saia um resultado, acho que é uma coisa que foge bastante do limite do Excel como ferramenta. E eu acho que esse ponto é bem importante, Luiz, tanto teu quanto do Pedro, né? A serviço de quem o FP&A está? Acho que isso é uma pergunta que a gente precisa sempre colocar na mesa, porque se a gente está sempre olhando para as nossas necessidades, a gente talvez deveria estar num time de controladoria. E o pessoal da controladoria vai me matar por ter falado isso. Mas o FP&A, ele é um time de parceria de negócio. Metade do nosso corpo, da nossa mente, tem que estar dentro do negócio. A gente tem que ser capaz de traduzir as ações para nível operacional. Então, não adianta só sentar com os nossos parceiros e dizer que a gente precisa aumentar a lucratividade. Isso é common sense. Mas como? Onde? Qual é o problema que a gente está vendo? A gente só consegue com os deep dives. E se a gente não trouxer as pessoas colaborativamente na nossa ferramenta, eu acho que a gente perde muita adesão, porque o planejamento ele não pode ser do financeiro. Se ele é do financeiro, ele não é bem executado. Então, aqui, ao contrário de tudo que eu falei, para isso que serve uma ferramenta de planejamento financeiro, né? Para isso que a gente usa, por isso que a gente quer. Ou também tem um outro ponto, que quando a empresa é muito grande, tem muitas pessoas, e aí precisa de padronização de cálculos de alguns KPIs, facilita muito, que a gente faz nossas modelagens hoje em Excel e Google Sheets, né? Porém, a pessoa pode ir lá e mudar, né? E isso é prejudicial, porque a gente não sabe o que está por trás daquele número. Então, quando tu está numa função onde é mais
corporativa consolidadora, como é a nossa no FP&A da ThoughtWorks, a gente precisa ter confiança de que aqueles cálculos vieram de uma forma bem padronizada, então isso o sistema também ajuda, né? Ele ajuda a controle de versão também, né? Ele ajuda na questão da publicação dessas informações, até mesmo para conseguir conectar esses dados depois para a plataforma de dados que vai alimentar o BI. Então, tem sim vários benefícios de uma ferramenta de planejamento financeiro, mas a gente precisa entender quais são efetivamente, para que a gente venda o produto certo ou que a gente compre o produto certo. E se a gente comprar a primeira ferramenta de planejamento financeiro sem a base de dados robusta, a gente vai conseguir prover sempre o mesmo nível de informação que a gente informa hoje. Então, o negócio não vai perceber valor, porque não é barato essas ferramentas. Isso também é bem interessante. Então, aqui, gente, partindo, vamos lá na frente, algumas dicas, tá? Para entendimento aí do que fazer primeiro, né? Antes da gente chegar na conclusão do sistema, a gente precisa, como FP&A, construir essas relações com o negócio, né? Então, é ouvir, né, o que o negócio efetivamente quer, para que a gente possa também educar as pessoas como é que elas vão inserir dados, para criar esse banco de dados com boa informação, né, para que a gente possa, então, inclusive, como é que a gente influencia a venda, né, de uma ideia, com as palavras das pessoas, com as dores das pessoas, não é com a dor do financeiro. Então, é preciso tu estar dentro da operação, escutar ter essas relações de negócio, construir essas pontes para que todo mundo chegue na conclusão que essa é a solução perfeita para o negócio. Então, hoje, se vocês não têm esse buy-in ainda, comecem por aí, comecem a construir essas pontes, começam a construir esse cenário, né? Então, comecem a mapear o processo de vocês, né? Quais são as áreas que efetivamente precisam a melhoria. Posso usar Power Query para ajudar nesse pedacinho aqui, para testar, ou eu preciso dessa ferramenta de planejamento financeiro para o problema X, para que a gente não caia na falácia de que o planejamento financeiro, a ferramenta, vai resolver o forecast, o anual, o de 3 anos e o de 10 anos. Não vai. São coisas completamente diferentes. Então, qual é o problema que está tentando resolver, né? Mapear, né? E aí, para construir esse plano, né, que efetivamente vai ajudar vocês a chegarem em algum lugar, para que vocês também sejam bem-sucedidos e sejam enxergados, né, como esse FP&A que efetivamente ajuda o negócio. Antes da gente partir, acho que tem mais um estudo da McKinsey que eu quero compartilhar com vocês, que ela traz um outro olhar também sobre essa questão de implementação de ferramentas digitais, e aqui é mais amplificado esse estudo, ele fala mais sobre transformações digitais, tá? Eles definem a transformação digital, né, como acionamento de ao menos 4 das alavancas-chaves de valor. E eles falam sobre modelos de negócio, né, novas formas de operar, novos modelos econômicos, a conectividade, então engajamento em tempo real, os processos, né, qual é o foco na experiência do cliente, automação, agilidade, e os analytics, que tomaram a melhor decisão na cultura e ter cultura de dados, né? Mas a McKinsey também acredita que para criar, né, valor, além dessas 4 coisas, precisa também olhar para essas outras 4 dimensões: estratégia, capacidades, organização e cultura. Por que eu trouxe isso daqui para vocês, tá? Para quando vocês construírem um business case, vocês se apoiarem nessas áreas. Então, a gente precisa saber qual é a sinergia entre esses problemas de negócio e FP&A. E aqui que está a beleza de morar, né, trabalhar dentro da FP&A. É saber conectar a estratégia da empresa, que ela efetivamente quer alcançar, e a gente prover soluções para que isso aconteça. Em vez da gente sempre achar que a gente está só tentando resolver os nossos próprios problemas, porque se a gente ficar lá no problema, a gente gasta muitas horas para fazer um planejamento, a dor é nossa, não é deles. O ser humano é emocional, ele não é racional. Economia comportamental, neurociência, está trazendo isso para a gente. Quer convencer alguém? Pega pela dor. Qual é a dor de quem vocês estão sanando? Então, vocês têm que mapear quem são os stakeholders de vocês, qual é a dor que ele está sentindo e falar a língua deles.
E aí, aqui estou criando uns monstrinhos, né? E depois que a gente aprende a fazer isso, a gente se torna muito mais efetivo. Últimas, eu deixei aqui as referências, depois, como eu falei, vou compartilhar esse material com vocês, né? Um material que é para vocês que entraram na roda, contribuíram, agradeço, né, por estarem aqui, para que vocês possam ter essas referências. Mas eu queria ouvir de vocês, o que mais, antes de irmos embora, eu tenho um pedido para vocês, lá no nosso de onboard, ficou uma tela sem preenchimento, que eu gostaria muito que vocês tirassem 5 minutinhos para preencher ali os sistemas que vocês estão usando hoje, tá? Cada um de vocês. Cadê aqui? Oi, gente. Que é este aqui, tá? Então, quais são as ferramentas que vocês estão usando? E eu separei aqui, ERP, relatório, planejamento. Tá? Para que fique bem diferenciado essas 3 áreas, né? Como é que a gente está conseguindo nos comunicar com o negócio, para que a gente possa depois ter essa visão do grupo. Últimas... alguém tem alguma coisa que precisa compartilhar, que teve um insight, que sai daqui... Eu achei que eu ia aprender sobre as ferramentas que o Gartner diz que é líder no mercado versus o que eu tenho que fazer. Ligo para a Georgia e peço, pelo amor de Deus, o Excel vai me ajudar na minha empresa. Daniel, acho que é muito trabalho sempre em paralelo, né? O RP, qualquer ferramenta não vai resolver sanar os problemas sozinhos, e eu acho que assim, a gente já falou muito sobre isso, né? O time de FP&A, o fato de a gente ter uma visão sistêmica, né, de todo o processo da companhia, justamente porque nós temos que fazer interação com várias áreas ali, eu acho que a gente tem até uma pegada de sensibilização, de senso de urgência para com as áreas, né? Para que elas entendam e se sensibilize se vale a pena ou não fazer a adoção daquele sistema, e também mostrar para elas como que essa questão padronizada vai sensibilizar o resultado da companhia. Então, por exemplo, né, como é que você vai sensibilizar um analista júnior de contas a pagar e receber que fica ali lançando nota de como ele impacta o resultado da companhia? Se você sentar do lado dele e mostrar para ele o resultado, isso que impacta, você consegue se sensibilizar. É um trabalho que a gente faz de formiguinha, eu tenho o maior prazer de fazer, mas eu acho que vai muito dos skills, né, interpessoais, igualzinho o Luiz falou ali, de pessoas, né? Se você tem esses skills ou não, se você consegue fazer isso dentro de um time de FP&A ou não. Então, hoje eu tenho esse problema. Eu vou no meu time de contas a pagar, nos júniors, médio, plenos e sêniors lá. Falo assim, cara, assim, imagine se você tira essa nota, né, desse centro de custo e põe nesse centro de custo. Você concorda que você está ferrando o resultado de uma BU, de um outro produto que eu vou ter que mexer na precificação dele e pode ser que o produto seja menos competitivo no mercado? Então a pessoa não tem essa visão macro. Então na hora que você conecta todo esse racional com ela, ela entende o propósito do trabalho dela, e quando ela consegue ver isso de uma maneira mais estratégica, você consegue trazer ela para o seu lado. Então, assim, é um trabalho que eu sempre tento fazer a 4 mãos. O negócio, você falou sobre mapeamento dos stakeholders, são as pessoas-chave que eu vou atrás delas. Então, assim, eu preciso de um time de suprimento, eu preciso de um time de contabilidade, eu preciso de um time de controladoria, e eu preciso do cara que está lá na minha ponta fazendo a venda. Então, são essas pessoas todas que eu particularmente tento trazer para o negócio. E assim, falando, eu passo praticamente da minha experiência de um ano de créditos, que foi, né, semana passada eu completei um ano, foi assim, resultados sensacionais alcançados nesse momento, sabe? Foi muito legal, mas assim, deu bastante trabalho. E não sei se são todas as pessoas que têm esses skills e têm essa paciência para poder entender a dor de todos e contextualizá-las, né? Eu acho que importante. A gente... Opa, pode falar, então. Não, eu só ia dizer, é importante. Não, eu ia colocar mais um ali, porque o Pedro falou que eu acho que a gente, nesses bate-papos, a gente sempre acaba chegando à conclusão que influência está num dos do topo ali dos skills que a gente precisa, né? E pensar assim também que influência, normalmente a gente pensa, eu preciso influenciar um líder ou alguém que vai tomar essa decisão, mas muitas vezes tu precisa identificar quem são aquelas pessoas que vão ter buy-in, que vão ser os teus colaboradores para tomar aquela decisão. Quais são as pessoas que são
os blockers, que são aqueles que não concordam com a tua decisão, e quais são aqueles que suportam, são aquelas pessoas afetadas pelo processo, que vão, no final das contas, tá na base ali, como o Pedro falou, que vão fazer com que seja um sucesso a adoção dessa ferramenta ou não, sabe? Então, eu sempre fico assim, a influência está sempre no topo de algo que a gente precisa, uma capability que a gente precisa estar sempre exercitando, né? Complementando ali o ponto do Pedro e da Alana também, o que eu vejo muito, às vezes, a gente que aponta o processo, a gente só pega algumas coisas quando a gente está analisando algum business específico, alguma conta, algum rateio lá atrás que deu errado, algumas coisas que, às vezes, quando a gente tem empatia e mostra para aquela ponta, entende o processo, vai lá naquela pessoa, a gente ganha força, porque muitas vezes na correria do dia a dia, quando é meio top-down, o cara vai lá e diz, corrige isso, tem que mostrar o impacto que aquilo gera, você tem que corrigir o processo, porque eu sempre vejo muitas vezes as pessoas até aqui só querendo apagar incêndio. Gente, vamos corrigir o processo, vamos entender por que está acontecendo isso, vamos mostrar para eles o impacto que eles nos geram, porque a gente às vezes fica querendo só convencer o Boris, né? Porque o Boris sabe o que ele precisa de um negócio rápido para tomar decisão de alguma forma. Agora, todo o processo que tem por trás é nosso papel, entender com as áreas e convencê-los e até o impacto que isso gera, né? Ô, Janaína, mas isso aí é um ponto muito importante e retomo muito o que a Alana falou lá no começo sobre questão de priorização, porque assim, você não consegue largar o resultado, então é um inferno, porque você tem que no curto prazo, você vai ter que jogar com as duas coisas, você vai ter que continuar entregando e olhar para o processo para depois você virar a chave. Então, normalmente, esse meio do caminho é onde nós temos vários problemas, porque as pessoas desistem, né? A gente não consegue levar até o final em vários momentos, né? Então, eu acho isso que você falou super importante, mas a coexistência nesse período é sempre um inferno, e foi o que eu vivi, assim, tipo, 6 meses, sabe? Graças a Deus eu saí disso, mas é terrível. Pro próximo Sorte de agora. você, Pedro, porque empresas de tecnologia que crescem muito rápido, elas vivem nisso o tempo inteiro. Então, essa é a minha vida dos últimos 12 anos. Dani, mas eu vou te contar uma coisa, aí é aquela questão que você falou sobre identificar os stakeholders. Então, o que eu fiz? Eu fui lá no nosso time de M&A e falei pro cara assim, quando vocês comprarem um novo negócio, esse aqui vamos decidir um passo a passo aqui, quando a gente faz as integrações mais simples. Então, assim, a gente comprou uma empresa lá em março, que foi justamente quando eu entrei e quando eu vivi todo esse processo, e depois eles compraram outra em setembro, se eu não me engano. Essa integração que nós compramos em setembro, eu te falo, nós fizemos com 90 dias sem nenhum problema. Então, assim, é justamente a questão que foi processual, como a Janaína falou, mas a gente identificou que era o stakeholder, como eles deveriam fazer, setamos ali todo o passo a passo, e de fato, assim, foi muito suave. Tem uma coisa bem bonita que a gente chama de agilidade. Agilidade, a gente tem agilidade em tudo na TOTWORKS. Só não tem o compromisso de educar. Então, tu ensina essa pessoa que nem tu ensinou, e aí no mês seguinte tem mais 2. E aí nós somos responsáveis por ensinar as próximas 2, e daqui a 6 meses tem mais 2, e daqui a um pouco mudou de novo os times. Então, o que eu estou apontando aqui é que em empresas tradicionais, né, de certa forma, que tem mais consistência, isso é mais fácil de sair desse meio campo, que é dolorido. Empresas de crescimento exponencial, isso é uma realidade diária. Então, meio que para compartilhar a dor, né, que a gente tem, e que é um estilo de vida, né, trabalhar para esse tipo de empresa é um estilo de trabalho, tem que gostar muito da educação, tem que gostar muito da persistência, tem que ter muita persistência, e é assim, não adianta tentar lutar contra. Então, acho que aqui a gente chega sempre na mesma conclusão, né, que a influência realmente ela tem um ponto grande, né, dentro da função FP&A, mas eu sempre coloco a caixinha educação junto, porque se a gente não gosta de educar as pessoas, talvez essa não seja o lugar para a gente estar sentado. E tá tudo bem, porque também não é para ficar trabalhando numa coisa que a gente não curte. Agora, dentro da FP&A também existem vários tipos de funções, né, que é uma outra conversa, né, quais são os arquétipos que a gente tem dentro da FP&A, e aí se encaixar naquilo que melhor nos soa, mas que o nosso papel aqui, muitas vezes, é tentar entender todo o contexto para poder vender. E o que eu quis trazer para vocês de destruir essa ideia de que tudo precisa ser automatizado, é muito no sentido assim, tá, mas peraí, precisa mesmo?
porque a gente está tentando resolver o problema do outro, não o nosso só. Então, a gente precisa ser este estrategista, né, como FP&A. E comunicar bem isso, né, Dani? Hoje as pessoas, elas não conversam. Então, assim, você não sabe o que ela está pensando. Se você não vai lá e pergunta, se você não fala o que você quer, é um problema muito sério. Então, assim, não é um problema só de FP&A, é mundial, né? Mas, no caso, como nós somos a ponta, e normalmente somos nós que estamos ali ligados a, né, a alta direção da companhia, ao board, etc., né? Normalmente quando a gente ali, toma nas costas é mais pesado que os demais, né? Então, assim, a ideia é, de fato, distribuir essa pegada com o pessoal e né, colocar todo mundo na mesma caixa. Então, se você, por mais que você entregue um puto resultado, se você não comunica, então, assim, primeiro, que você não compartilha com as pessoas a casinha que elas fizeram, que elas né, contribuíram ali para que você consiga entregar, e você também não consegue dar devolutiva, né, de quais são os próximos passos, né? Então, terrível. E o mesmo vale para a gestão de pessoas, entre outras coisas. Entrei aqui um pouco atrasada, acabei pegando no final aqui as conversas, estou me deleitando aqui, porque realmente é muito bom identificar não sou a única no mundo que sofre exatamente das mesmas dores, isso significa que há vida após o FP&A. E número 2, porque eu hoje estou vivendo ali uma crise existencial entre controladoria e FP&A, então, como a Dani tinha comentado ali no início, eu trabalho aqui basicamente na parte de controladoria e comecei a desenvolver agora essa área de FP&A aqui internamente, então, a controladoria olhando no retrovisor e o FP&A olhando para frente, tem horas que dá uma crise de identidade realmente. Então, mas muito importante, eu acho que quando vocês comentam todas essas questões, e que bom que a gente chegou ao final dessa conversa, assim, nesse ponto de voltar para as pessoas, né? Começamos falando em sistemas aqui, e a gente dá toda essa volta e faz todo esse walkthrough para chegar àquela conclusão básica de que no final é realmente a gestão 5.0, voltamos ao ser humano, né? Voltamos às pessoas, de que nada me adianta o melhor sistema, o melhor software, o melhor ERP da face da Terra se os dados que são inseridos não estão consistentes, eles não estão realmente entendidos da forma correta como eles têm que refletir, porque no final do dia o conteúdo que vai gerar esse database ali nada mais é do que o reflexo do que se colocou ali dentro. E se colocou errado, vai nascer errado, vai se analisar errado, e todo o trabalho vai ter sido feito numa base, vamos dizer assim, a palavra pode parecer forte, mas depois que se faz um trabalho em cima dela, podre, uma base podre, né? Uma base que não estava consistente, são tomadas decisões em cima de uma base inconsistente. Então, a gente volta, sem dúvida nenhuma, para essa nascente, né? Para essa origem que é esse trabalho com as pessoas, esse envolvimento, né, conseguir realmente trazer as pessoas para esse convencimento de que o mais importante dentro do trabalho que é feito de análise é dados consistentes, né? E eu não tenho dúvidas de que entre processos e pessoas, a maior dificuldade de chegar no ponto ideal é conseguir trabalhar as pessoas, né? Exato. E geralmente as pessoas apontam para os sistemas, né? Aquela tríade de sistema, processo e pessoas, e aí todo mundo vai para o sistema como uma fuga, porque é mais fácil, né? O sistema, ele não tem vontade. Então, discutir com o sistema não existe, né? Aí, Dani, só para concluir, trazer uma frase de uma pessoa aqui que eu sei que você gosta muito, que eu já vi no seu LinkedIn várias vezes, do Simon Sinek lá, né? 100% das pessoas, 100% dos seus clientes, 100% dos seus colaboradores são pessoas, né? Então, se você não entende deles, né, você está ferrado. Exatamente. A gente precisa cada vez mais, né, como financeiros, acho que essa frase deveria ser colocada em todo início de semestre na faculdade, porque acho que o financeiro acaba esquecendo isso. E a gente está lidando com pessoas. Eu sei que a gente analisa dados, mas os dados vêm de pessoas, a inserção de dados. Então, a gente precisa cuidar delas. Eu ia te pedir para te apresentar, desculpa, porque você chegou mais tarde, né, só para a gente encerrar aqui com o teu nome, cidade, empresa, que deve ser Tecnova, mas só para a gente poder te conhecer, né? Eu fui chamada ali para uma warehouse agora há pouco de manhã, então realmente acabei entrando um pouco atrasada, peço desculpas ali.
O meu nome é Kerly, né? Eu trabalho na Tecnova, uma empresa de engenharia, né? Parte de energia de alta tensão. E moro em Canoas, trabalho aqui em Porto Alegre. Então, sou da turma dos gaúchos aqui, da galera aqui do frio. Não está tão frio ultimamente, mas enfim. E estou muito feliz aí. Achei que foi um brainstorm sensacional. Obrigada aí pela oportunidade. Gostei muito. Obrigada, que seja a primeira de muitas. Aí. É isso, gente. Agradeço muito. Obrigada, Dani, por criar Obrigado um mais uma espaço vez, aí de discussão. Sempre super cheio de insights. Muito obrigada. Obrigada a vocês por colaborarem. Obrigada pelo convite, Obrigada. Dani. Foi Ótima um sexta a prazer. todos. Jorge, Valeu, depois você me pessoal. passa o teu Prazer a todos. contato.